Olá pessoal, caros telespectadores, meu nome é Kleber Salles, professor de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho. Estamos aqui para analisar algumas perguntas a respeito do tema Direito Processual Eletrônico ou Processo Judicial Eletrônico no âmbito da Justiça do Trabalho, que foi objeto da explanação ao longo das aulas desta semana. Temos aqui como convidadas graduandas do curso de Direito, que vão ser as portadoras das nossas perguntas. Vamos começar com a Jéssica formulando a primeira pergunta, por gentileza. Bem, quais são as principais normas que regem o processo eletrônico na Justiça do Trabalho? Muito bem. O processo judicial eletrônico encontra um regramento legal a partir e de forma sistematizada a partir da Lei 11.419 de 2006, que estabeleceu critérios de instalação ou de implantação do processo judicial eletrônico em todos os ramos do Poder Judiciário. Então, não é privilégio da Justiça do Trabalho a tramitação em plataforma eletrônica. Nós temos também, além da Lei 11.419 de 2006, o regramento estabelecido pelo próprio Conselho Superior da Justiça do Trabalho, através da Resolução 94 de 2012, recentemente alterada para estabelecimento de melhorias através da Resolução 120 de 2013, e temos também, no âmbito do CNJ, a Resolução número 121 de 2010, que estabeleceu o regramento da publicidade no âmbito do processo judicial eletrônico. Então, esse seria o arcabouço básico que regulamenta essa nova forma de tramitação eletrônica no âmbito do Poder Judiciário brasileiro. Lembrando que a própria Lei 11.419 de 2006, assim como, trazendo como reflexo a própria resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, autoriza aos tribunais a realização da regulamentação para fins de implantação do processo eletrônico em cada tribunal. No âmbito da Justiça do Trabalho, então, nós temos como normativos básicos a Lei 11.419 de 2006 e as resoluções 94 de 2012 e 120 de 2013 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Vamos à segunda pergunta. Surge um novo processo do trabalho a partir do processo judicial eletrônico? É importante nós termos em conta que a tramitação processual, antigamente ou ainda hoje feita através de autos físicos, passando a ser em autos eletrônicos ou em mídia eletrônica, obviamente traz reflexos em todo o contexto do direito processual do trabalho. Mas nós não podemos, de forma assodada, chegar a concluir que o simples fato de o processo passar a tramitar na chamada plataforma eletrônica vai gerar ou deva gerar novos princípios para o processo do trabalho. Mas é inegável reconhecer que algumas características passam a ser mais marcantes no processo chamado em mídia eletrônica. Nós temos, por exemplo, a questão da produção probatória, ou a produção dos meios de prova no âmbito do direito processual do trabalho. Há o chamado princípio da concentração, que estabelece os processos, ou para o processo do trabalho, que as provas devem se concentrar em audiência. Com o processo em mídia eletrônica, por exemplo, hoje nós temos a antecipação do envio da contestação através do peticionamento eletrônico, de modo que é sim um reflexo dessa nova ou das ferramentas tecnológicas no processo do trabalho, mas isso não significa que as regras tradicionais, os dogmas desse ramo do direito processual vão ser sepultados ou simplesmente extintos. Trata-se, na verdade, de uma mudança de paradigma, uma mudança de referencial, até de visualização do processo. Então, a gente sai de autos físicos para uma mídia eletrônica, e isso naturalmente reflete, inclusive, do ponto de vista ergonômico, do ponto de vista sociolaboral dos usuários internos dos sistemas, assim como
dos usuários externos, advogados e partes. Mas não nasce propriamente um novo direito processual do trabalho. Eu diria que nasce um direito processual do trabalho marcado agora pelos meios eletrônicos, de modo que os intérpretes, os operadores passam a ter que analisar as novas tecnologias ou os reflexos das novas tecnologias no seu dia a dia ou durante a produção da prova, durante a elaboração das sentenças, de modo que há reflexos, mas não necessariamente um novo direito processual do trabalho. Há um novo processo do trabalho no que diz respeito à atualização que passa a ser necessária. É preciso uma formação inicial e continuada dos juízes, dos advogados, dos operadores de um modo geral, para que tenham uma maior familiaridade com o sistema e possam dele tirar os melhores proveitos. Vamos à próxima pergunta. Bom, na primeira instância, o cidadão não precisa de advogado na Justiça do Trabalho para litigar em juízo. Então, como ficaria essa situação do processo eletrônico em que boa parte da população não tem acesso à internet? Excelente pergunta. O direito processual do trabalho, ou a justiça do trabalho, é marcada, e é um dos poucos ramos ainda do Poder Judiciário brasileiro, pelo chamado ius postulandi, ou seja, o direito de a própria parte formular as suas pretensões perante o Poder Judiciário, independentemente da condição de advogado. De modo que, para que o cidadão ingresse com determinada demanda perante a Justiça do Trabalho, dispensa-se a figura do advogado. Com o processo eletrônico surge essa aparente dicotomia ou essa aparente contradição, na medida em que exige-se para o chamado peticionamento eletrônico a certificação eletrônica ou digital, sabendo que boa parte da população brasileira enquadra-se no conceito de excluídos digitais, por assim dizer, seria mesmo um contrassenso exigir da população que diretamente quisesse postular perante a Justiça do Trabalho uma certificação digital, sendo sabido que muitas pessoas sequer têm inscrição junto ao Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal, por exemplo. Acontece que o legislador se preocupou com essa possível incongruência, com essa possível dificuldade de acesso ao Poder Judiciário e, com isso, previu, tanto na Lei 11.419 de 2006, quanto nos regramentos provenientes do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que todos os órgãos do Poder Judiciário devem manter à disposição dos advogados e, muito especialmente, das partes, dispositivos, estações de trabalho através das quais possam ser feitos os peticionamentos ou os pedidos através de mídia eletrônica. Então, a figura ou instituto do ius postulandi não desaparece no processo eletrônico. Ao contrário, a meu ver, fica potencializado na medida em que o servidor que vai fazer o peticionamento em nome daquela parte tem, naturalmente, um acesso pleno a uma base de dados, inclusive para identificar o endereço da parte reclamada, coisa que, quando do processo físico, era mais difícil. Então, a ideia é que o processo judicial eletrônico na Justiça do Trabalho, chamado PJE-JT, tenha uma base de dados integrada a ponto de os setores chamados de atermação, aqueles que fazem a reclamação pelo cidadão junto ao Poder Judiciário, possa fazer uma pesquisa e, inclusive, identificar dados por parte ou relacionados ao demandado e, com isso, facilitar o acesso ao Poder Judiciário. Enfim, não há por parte do processo eletrônico uma preocupação com a máxima inclusão. O processo eletrônico vem a rigor para dar a máxima vazão ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e não o contrário. Então, a meu ver, essa contradição é simplesmente aparente. Vamos à próxima pergunta. Você falou que o processo eletrônico, somente quem tem acesso quem está cadastrado pode acessá-lo. Então, nesse caso, o princípio da publicidade não estaria ferido? Mais uma excelente pergunta. O processo eletrônico, por corresponder a uma novidade no âmbito do sistema jurídico brasileiro,
Como eu disse, a Lei 11.419 é de 2006 e representa um marco normativo para essa seara. Ocorre que, a par do princípio da publicidade esculpido na Constituição Federal, há também, de igual status constitucional, o chamado princípio da intimidade ou da preservação da intimidade das pessoas ou da inviolabilidade da privacidade. De modo que foi preciso, no âmbito do direito processual eletrônico ou do processo judicial eletrônico, estabelecer um critério médio entre a publicidade e a preservação da intimidade das pessoas. Do contrário, nós entraríamos numa zona bastante arriscada, bastante perigosa, na medida em que a potencialização dos riscos de má utilização dos dados colhidos em um processo, no âmbito dos processos físicos, acaba sendo bem menor do que no âmbito do processo judicial eletrônico. Notem que, nas varas em que os processos são físicos, é preciso que as partes e os advogados, para terem vista dos autos, se dirijam até aos balcões das secretarias ou cartórios, o que dificulta, naturalmente, a extração de peças, a utilização indevida dos dados chamados sensíveis do processo. Já no âmbito do processo eletrônico, o acesso, ainda que atualmente por pessoas cadastradas, é bastante amplo e alcança ou pode alcançar dados sensíveis como condição ou opção, orientação sexual, como doenças contagiosas ou estigmatizantes, o próprio endereço das partes, número de documentos e dados dessa natureza. De modo que, para atenuar o princípio da publicidade sem ferir, e então não ferir o princípio da intimidade, é que o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 121, no ano de 2010, de modo que estabeleceu critérios para o acesso aos dados do processo eletrônico, de modo que, atualmente, apenas os cadastrados, ou os próprios interessados cadastrados, têm acesso pleno aos autos, assim como os advogados. E para os advogados foi preciso chegar a um meio termo, na medida em que o Estatuto da Ordem lhes assegura o acesso pleno a quaisquer autos judiciais, ainda que findos, de modo que, mesmo não havendo procuração nos autos, os advogados podem acessar o processo judicial eletrônico em qualquer esfera do Poder Judiciário brasileiro. O único ou a única exigência é que o advogado, ao fazê-lo, sem procuração nos autos, faça uma justificativa que é apenas um registro para fins de eventual identificação de quem acessou aquele processo. Não é necessário uma justificativa fundamentada, é preciso apenas que se diga que se acessou aqueles autos, de modo que, em sendo necessário, um resgate histórico dos dados eletrônicos daquele processo vai identificar quem e quando acessou para fins de eventuais responsabilizações. Com isso, a gente encerra esse primeiro bloco e, em seguida, responderemos a outras perguntas. Olá, voltamos do intervalo, agora para responder ou continuar respondendo às perguntas das nossas alunas convidadas. Vamos à próxima. O processo eletrônico, ele é seguro contra vírus, hackers? Mais uma vez, no contexto de novidade, é importante situar os já usuários, e especialmente aqueles que virão a sê-lo, quanto aos critérios de segurança do processo judicial eletrônico. É importante sempre comparar com o processo em chamados autos físicos, exatamente para que a gente tenha uma dimensão da diferença entre os critérios de segurança entre uma e outra forma de representação do processo, ou seja, autos físicos e autos ditos digitais ou eletrônicos. No contexto de autos físicos, o Código de Processo Civil estabelece, inclusive,
a formação dos chamados autos suplementares em comarcas que não disponham de grande ou de meios tecnológicos para a reprodução desses processos. No processo judicial eletrônico, não há a figura propriamente dos autos suplementares, mas há uma série de camadas ou backups de segurança, de modo que esse processo fica em absoluta segurança em relação a eventuais ataques, em relação a eventuais tentativas de violação por mídia eletrônica. Já com centenas de milhares de processos autuados e distribuídos perante a Justiça do Trabalho, através do processo judicial eletrônico, não há nenhuma notícia de violação ao sistema ou de mesmo extravio de autos processuais nesse contexto. Até porque, como eu afirmei, há uma série de camadas de segurança ou backups. Os servidores tecnológicos ficam reservados ou guardados em salas-cofre junto à sede de cada tribunal, com altíssima capacidade de armazenamento. E, além disso, o processo encontra-se em rede, ou seja, o processo está disponível numa página de internet, numa página web, de modo que as chances de recuperação, na hipótese de eventual violação, acabam sendo bem maiores do que se comparado com um processo físico. Há notícias, por exemplo, de fóruns incendiados em torno do Brasil, ou seja, hipóteses de incêndios criminosos a fim de deteriorar ou de eliminar autos judiciais, especialmente na seara da justiça criminal. É importante notar que, se eletrônicos fossem processos, por exemplo, de fóruns incendiados, a guarda efetiva desses processos estaria a cargo dos setores de tecnologia da informação, ou seja, haveria uma guarda remota desses processos, de modo que o mero incêndio do prédio físico de determinado fórum, em determinada comarca, não afetaria a segurança dos processos que tramitam naquela vara. Vamos à próxima pergunta. Professor, os prazos sucessivos deixam de existir, já que as partes têm acesso simultâneo ao processo? Mais uma característica do processo eletrônico é a chamada ubiquidade, de modo que é possível acessá-lo a qualquer tempo, de qualquer lugar. É uma grande vantagem, a propósito, para os próprios advogados que passam a ter, no processo judicial eletrônico, o chamado escritório virtual. Então, a partir do momento em que o advogado se cadastra no sistema, ele pode realizar os peticionamentos e consultas e mesmo os agendamentos de audiências, de perícias, de prazos processuais a partir do seu painel, chamado painel do advogado, disponível no âmbito do processo do PJE Justiça do Trabalho. Dessa forma, tendo as partes o acesso simultâneo ao processo, a sucessividade de prazos deixa, em regra, de ter lugar na medida em que você, tendo acesso pleno ao mesmo tempo, pode praticar os atos sem a necessidade de aguardar a prática do ato antecedente. Obviamente que pode haver situação em que a regra não se estabeleça, na medida em que você pode ter a necessária prática de um ato para que a parte oposta possa praticar o seu. Mas, do ponto de vista de ganho de tempo, de ganho de prazo, quanto à possibilidade das partes produzirem ao mesmo tempo os atos a seu cargo, é efetivamente uma vantagem do processo judicial eletrônico e, como eu já afirmei, é um dos reflexos da tramitação eletrônica no direito processual do trabalho, especialmente, e processo civil de um modo geral, já que, relembrando, o processo eletrônico vai ser adotado em todos os ramos do Poder Judiciário, obviamente de forma paulatina e de acordo com o interesse e o empenho de cada tribunal ou de cada ramo do Poder Judiciário. Vamos à próxima pergunta. No meio virtual, existe meios de apurar se a falsificação de um documento produzido? Bom, na mesma seara da preocupação com a segurança do processo judicial eletrônico, ou no âmbito do processo judicial eletrônico, um dos grandes questionamentos que se faz, principalmente por parte da comunidade jurídica externa, ou seja, os advogados, procuradores, membros do Ministério Público,
era no sentido de haver ou não a segurança quanto à originalidade, a preservação da essência dos documentos juntados no processo eletrônico, já que, via de regra, esses documentos são juntados através da chamada digitalização, ou seja, colhe-se a imagem de um documento físico, transformando-a em documento digital e inclui-se ou junta-se aos autos. Então, a indagação é muito pertinente na medida em que, de fato, você terá alguma dificuldade de identificar, por exemplo, a idade do documento visualizando apenas a sua imagem chamada digitalizada. Mas o legislador se preocupou com isso e, tanto na Lei 11.419 de 2006, quanto na Resolução 94, com as suas alterações operadas em fevereiro de 2013, estabeleceu que às partes cumpre manter em seu poder os originais dos documentos digitalizados até o término do prazo da ação rescisória, qual seja 2 anos. Dessa forma, em havendo impugnação oportuna quanto ao conteúdo daquele documento, inclusive através do chamado incidente de falsidade, previsto no Código de Processo Civil e aplicado subsidiariamente ou aplicável subsidiariamente ao direito processual do trabalho, por força do artigo 769 da CLT, é plenamente possível se estabelecer o incidente com vistas a apurar eventual falsidade operada no âmbito do processo eletrônico. Então, em havendo a impugnação, o juiz pode determinar à parte que trouxe aquele documento que apresente os originais para fins de avaliação da sua autenticidade, inclusive através de exame pericial chamado grafotécnico. Vamos nos encaminhar então para a última pergunta. As postagens em redes sociais podem ser usadas como meios de prova no processo eletrônico? Mais uma muito oportuna pergunta, na medida em que o processo eletrônico acaba gerando algumas indagações do ponto de vista da capacidade ou do poder instrutório do juiz na condução do processo. Uma delas é exatamente essa, de o juiz poder, durante a prolação da sentença ou ao prolatar a sentença, fazer buscas na rede mundial de computadores para solucionar alguma dúvida que ainda penda da instrução. Então, nesse contexto, se o juiz se depara com uma informação contida ou postada nas chamadas redes sociais, em regra, pode sim utilizá-la como prova, mas sempre, a meu ver, observando o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Então, se essa informação chega ao processo ou chega aos autos, já por ocasião da prolação da sentença, a meu ver, seria necessário que o juiz procedesse da seguinte maneira, convertendo o julgamento em diligência para ouvir a parte em relação à qual aquela informação postada em rede social prejudica, a fim de que, somente após isso, retomasse o julgamento para dar a solução mais justa ao caso concreto. Com isso, nós encerramos as perguntas, agradecendo às caras alunas que compareceram ao estúdio e até uma próxima oportunidade. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.